Foi. Então, olha só. O exercício seria esse aqui, né? Segunda tarefa avaliativa aí da seção 2.5. Confirma, é esse aqui mesmo? Quem pediu? Uai, caiu a pessoa que pediu? Quem foi que pediu? Eu pedi. Ah, Luiz. É essa aqui mesmo do Merge Sorte? Essa mesmo. Beleza. Esse é um algoritmo chamado Merge Sorte, é um algoritmo de ordenação baseado na estratégia dividir para conquistar, né? A recursividade que ele vai gerar é uma recursividade de segunda ordem, dividir para conquistar, perdão, dividir para conquistar. Eu vou fazer o seguinte, já tinha pensado nisso hoje de manhã, de fazer o seguinte, eu vou fazer um exercício parecido para o Insert on Sort, que é a estratégia de recursividade de primeira ordem, certo? E vou começar esse aqui. Vou deixar vocês olharem, até porque ele tem a solução dele aqui, tá? Tá resolvido aqui. E para a gente terminar o exercício na aula que vem. Faço com calma começo esse e depois termino na próxima aula. Por que eu vou fazer isso? Que aí eu quero comparar as duas estratégias de ordenação, e vou querer mostrar a recursividade, a análise de complexidade dos dois algoritmos. E para iniciar isso aqui, deixa eu ver se eu já postei. Eu já postei aqui, ó. Tá na sessão da semana 4, no tópico semanas 4 e 5. São os exercícios resolvidos. Exercícios resolvidos não, desculpa. Exercícios de provas antigas. Ele aparece aqui o merge sorte, mas não é isso que eu queria. Deixa eu ver se vai ter aqui. Bubble sort. Não tem. Não tem. Me dá um minutinho que eu vou achar aqui. Tem um exercício de prova antigo que eu tirei, que é uma comparação do insert on sort com o merge sort. Em todo caso, a gente tem aqui o merge, e eu vou pegar aqui o insert on sort que está nas slides da seção 2.4, um desses dois aqui. Me dá um minuto. Não. Esse aqui, ordenação por seleção, né? Então seria ordenação por seleção, select on sort, e o outro que o colega pediu, que o Luiz pediu, é o merge sort. Esse exercício, ele é um exercício do livro, né? Ele é um exercício que, para você entender ele legal, para entender essa função de merge, você precisa fazer alguns exercícios anteriores a ele. Deixa eu situar vocês aqui, quando eu estou falando, porque, assim, o exercício avaliativo, ele é o resultado de uma combinação de atividades, ele não é só um exercício, né? A ideia é que deu uma estudada e é um processo, não é... Deixa eu ir lá onde que precisa, para eu mostrar o que eu estou falando. Isso aqui é o livro, aqui, né? Repara o seguinte, aqui eu estou na seção 2.5, né? Aí, mesmo na seção 2.5, eu observo que ele tem um conjunto, do exercício 10 ao 12, ele fala do algoritmo de ordenação por seleção, que está apresentado na 2.4, como está aqui. Depois, do exercício 13 ao 17, é ordenação por fusão, que é o merge sort. Aqui no livro, ele nem apresenta o código do merge sort, o pseudocódigo. Eu fiz e coloquei ele aqui para vocês fazerem. Aqui ele diz primeiro como que funciona a fusão, como é que funciona essa funçãozinha aqui, que eu chamei de merge, tá? Depois ele pede para pensar um pouquinho sobre essa função de merge.
escrever a recorrência e resolver a recorrência. No final, você compara as duas ordenações, a ordenação por seleção, selection sort, e ordenação por fusão, que é o merge sort, que é o que a gente vai fazer, começar hoje e terminar na próxima aula. Espero que vocês acompanhem aí, tá? É muito importante, é muito interessante que vocês façam, para entendimento desse exercício que eu coloquei aqui, que se façam esse exercício 13, 14 e 15. Inclusive está postado aqui, ó, para o melhor entendimento da função merge, fazer o exercício 13 da seção 2.5, tá? Então, tinha uma observação aqui, espero que vocês tenham corrido atrás disso aí, que é importante. E aí, para culminar no final, na comparação dos dois algoritmos, que eu acho que é uma parte importante aí da nossa disciplina. Que aí a gente vai fazer uma análise de complexidade desses dois algoritmos de ordenação. Faz parte daí do processo do introdução à análise de algoritmo, tá? Então, vou copiar aqui, como de costume. Cadê o quadro branco? Deixa eu limpar isso aqui. Vou lá aqui. Tá, ordenação por seleção. A gente já fez isso, mas eu vou fazer de novo, tá? Para a gente entender. O que eu quero fazer desse algoritmo? Eu quero fazer a análise de complexidade desse algoritmo. O que vem a ser essa tal de análise de complexidade? É fazer o cálculo aproximado do número de operações que o algoritmo executa, com base na entrada, né, com base no tamanho do problema que ele está tratando. Basicamente, essa seria a ideia, tá? E aqui, qual é o tamanho do problema que ele está tratando? Olha bem para o algoritmo. Eu tenho aqui como dado de entrada, parâmetro de entrada, dois elementos. Uma lista e N. Esse N aí é o tamanho da lista, certo? E eu vou ordenar essa lista. Então, esse N vai me dizer o tamanho da entrada. Isso aqui é o que vai me dizer o tamanho da entrada. Ok ou não? Tudo bem? E aí, continuando, eu vou ter o seguinte, vamos fazer análise de complexidade e depois fazer o cálculo. Primeiro montar a função de recorrência, que representa o número de operações. E depois que eu fizer isso, eu vou resolver essa função de recorrência, tá? Então, vamos fazer o seguinte, olha só. Nesse pedaço aqui, se a lista for igual a 1, a ordenação está completa. Aqui, a princípio, eu não teria nenhuma atividade, nenhuma operação. Uma lista com elemento, ela está ordenada, né? A ordenação está completa. Uma lista com um elemento, por definição, ela está ordenada. Tudo bem? Agora, pensa que eu tenho aqui uma lista de tamanho N, né? Aqui está o tamanho da lista. Está aqui o tamanho da lista. Aí eu entro aqui, essa lista ela tem um tamanho N diferente de 1, né, maior do que eu, e entro aqui nesse senão. Primeiro item desse senão é essa linha aqui, essa funçãozinha aqui, né, que diz o seguinte: encontre o índice I do maior item em lista entre 1 e N. Quantas comparações eu preciso fazer para encontrar o maior item de uma lista de N elementos? Quantas comparações? Diz alguém para mim aí. Alguém sabe dizer? Aqui eu tenho N menos 1 e N. Pensa que eu tenho a lista. Aqui eu tenho, na verdade, eu coloquei aqui dentro a posição. Eita. A posição. Isso, gente, não é isso que eu queria.
Não consigo nem desenhar um vetor sem ele deixar. Vou tentar marcar aqui mais um. Aqui eu tenho a posição dos elementos, né? A posição dos elementos no vetor. E pensa só. Então, o que eu vou fazer se eu quero encontrar o maior elemento? A minha primeira coisa a fazer vai ser comparar o elemento da posição 1 com o elemento da posição 2, certo? O resultado disso, eu vou comparar com o elemento da posição 3, né? O resultado disso, vou comparar com o elemento da posição 3. E assim sucessivamente. Até lá no final, o resultado vai ser comparado com o elemento da posição N. N, eu falei N. Quantas comparações eu faço? Repare que eu faço a comparação aqui no meio. Eu tenho a comparação entre esses dois. Depois, o resultado, eu tenho a comparação com o próximo. Então, eu vou ter uma comparação para cada elemento aqui no meio. Eu tenho a comparação para cada meio desse. Se eu tenho N elementos, eu tenho quantas comparações? N menos uma comparações. Tudo bem ou não? Vamos lá, segue o jogo então. N menos uma comparações. Então, aqui, quantas operações eu faço aqui? N menos uma comparações. Certo? Depois que eu percorri e encontrei o maior, eu vou fazer uma troca. Eu vou pegar o cara que está na posição I, né? Não sei quem é aqui, mas vou marcar aqui um I qualquer. E o cara que está na posição N, e vou fazer a troca de posição. O cara que está nessa posição, que é o maior, ele vai para o final, e o cara que está no final, que não é o maior, não sei quem é, mas não é o maior, ele vem, eu jogo ele em algum lugar aqui do meio. Não me interessa aonde, mas eu jogo ele em algum lugar do meio. Certo? Então aqui eu tenho uma operação, seria uma operação de troca, basicamente. Na verdade, a operação de troca, ele pode ser considerado como 3 operações, mas é só um número, não faz muita diferença. Certo? Eu vou chamar a minha ordenação por seleção aqui, eu vou chamar de S de N. Vou chamar número de operações. Isso aqui vai ser número de operações da ordenação por seleção. Por seleção. Ok? E aí, o que eu faço? Eu chamo a mesma função. Tá aqui, ó. Eu chamo a mesma função, só que agora com um elemento a menos. Por que um elemento a menos? Eu não preciso mais olhar para esse último cara, porque eu sei que ele, nessa posição, já está o maior, né? Então eu não preciso mais olhar para ele, eu estou com um problema um pouquinho menor, então eu tenho uma chamada da mesma função agora para o S de N menos 1, certo? Fazendo a junção disso aqui, eu vou ter o seguinte, repara, se eu te perguntar, olha, monta para mim uma função de quantas operações faz esse algoritmo. Você pode escrever, já que você sabe recursividade, você pode escrever a seguinte função. Olha, seja S de N a função do número de operações. Então, eu vou ter uma chamada recursiva dele mesmo, para um elemento a menos, mais N menos 1, que é a busca pelo maior item da lista, mais 1, que é uma troca.
certo? Que é essa troca aqui, que é essa linha aqui da permutação, né? Que é permute aqui. Sendo assim, eu posso escrever, claro, toda recursividade tem um critério de parada. Eu vou chamar, o meu critério de parada vai ser quem? Vai ser o S do 1, o S para um elemento. Olha, se eu tiver um elemento só na lista, o que eu faço? Eu faço nada, eu só escrevo a lista. Se eu tiver um elemento na lista, eu tenho uma tarefa só, uma operação só, que é imprimir a lista. Então, vou colocar isso aqui como sendo 1. Se eu tiver N elementos, vai ser o quê? Uma chamada recursiva, S de N, mais N. Então, essa aqui é a função recursiva que representa o número de operações desse algoritmo de ordenação por seleção. Ok até aqui ou não? Luiz, ok? Eu fiquei meio em dúvida na hora de montar essa expressão de cima. Tá, peraí. Ficou em dúvida? Deixa eu entender. Aqui... Isso. Uhum. Isso, tá. Ficou claro para você? Ficou claro para você que eu estou definindo uma função S que vai representar o número de operações desse algoritmo? Que é esse... Uhum. Beleza. Ficou claro para você essa linha aqui, isso aqui, que essa função de encontrar o maior item tem n-1 operações? Não, essa parte eu não entendi direito. Ó, eu estou falando dessa linha aqui, ó. Encontre o item de o maior elemento de uma lista. Pensa que você está programando. Eu te dou uma lista, eu quero que você encontre o maior elemento de uma lista. Você não consegue... O algoritmo só compara elementos 2 a 2. Você não pode pensar como ser humano, tem que pensar como computador. O computador só consegue comparar elemento 2 a 2, né? Você não tem uma função que compara 10 coisas ao mesmo tempo no computador. Você pega 2 e compara. Ou é maior, ou é menor, ou é igual. Concorda até aqui ou não? Sim. Beleza. Então, se eu quero encontrar o maior elemento da lista, eu tenho que fazer comparações 2 a 2. Eu tenho aqui uma lista, um vetorzinho que eu risquei, de 1 a n. Certo? Se eu tivesse só 2 elementos, eu faria quantas comparações? Uma só. Se eu tivesse 3 elementos, quantas comparações eu preciso fazer para encontrar o maior? 2 comparações, né? Com uma comparação eu descubro qual é o maior dos 2 primeiros, pego o resultado e comparo com o próximo. Então, com 3 elementos, 2 comparações. Com 4 elementos, eu vou ter 3 comparações. Com n elementos, eu vou ter n-1 comparações. Tudo bem agora? Sim. Uhum. Beleza. Então, nessa linha, encontre o maior elemento da lista. Quantas comparações eu tenho? Eu tenho n-1 comparações. Uhum. Tá aqui, n-1 comparações. Tudo bem até aqui ou não? Tudo certo. Achei o maior elemento. Eu vou jogar ele no final. Então, eu vou fazer só uma troca. Eu não tenho muita coisa a fazer, uma operação só, troca. Troca o último com o cara que eu achei. Basicamente é isso. E aí eu jogo o maior lá no final. Eu faço uma operação. Tudo bem? Agora, repara, a gente definiu S de N como número de operações desse algoritmo para uma entrada N. Para uma entrada N, S de N é o número de operações desse algoritmo. Agora eu estou fazendo a mesma chamada do mesmo algoritmo, fazendo uma chamada do mesmo algoritmo com um elemento a menos. Então eu tenho S de N menos 1 operações aqui. Não sei quanto que é esse S de N menos 1, mas eu tenho uma chamada que é a mesma função que eu tinha definido anteriormente. Tudo bem até aqui? Sim. Beleza. Se eu quero saber quantas operações esse algoritmo, então, faz ao todo, eu vou somar cada operação dessa. Então, S de N, que é o resultado do número de operações, vai ser uma chamada do S de N menos 1,
mais esse n-1 daqui e mais esse 1 daqui. Clareou? Sim. Uhum. Então, aqui eu tenho, então, a definição do número de operações desse algoritmo. Eu vou montar a função recursiva agora. Para montar essa função recursiva, eu preciso de um caso base, que é o S de 1. O meu caso base é só escrever uma lista. Escrever uma lista é uma tarefa só, é uma tarefa. Eu não vou fazer 10 comparações, não vou fazer nada. Só vou pegar a lista e imprime essa lista. Então eu tenho uma operação, S de 1 igual a 1. E o S de N tem uma chamada recursiva, e aqui eu fiz essa conta. 1 menos 1, sobrou N. Então, defino assim a função recursiva que representa o número de operações desse algoritmo. Ficou claro agora? Ficou. Uhum. Beleza. Aí quando eu te pergunto o seguinte, olha, eu quero fazer análise de complexidade, eu quero uma função que represente o número de operações desse algoritmo. Essa função recursiva, ela é muito útil porque ela define para a gente o que está acontecendo. Mas ela não me dá uma resposta fechada. Se eu te perguntar o seguinte, olha, quantas operações faz esse algoritmo se eu entrar com um vetor de 1000 elementos? Não sei. Eu tenho que fazer essa conta um por um, né? Faço para 1000, depois eu faço para 999, 998 e vou vendo. Então, essa conta é útil para definir, mas ela não resolve tudo. Eu preciso encontrar o que aqui? Eu preciso encontrar a fórmula fechada ou resolver a recorrência. Fórmula fechada. É isso que eu vou fazer agora. Tudo bem? Então vamos chegar aqui para o lado. Vou chegar aqui para o lado e vou tentar encontrar aí essa recorrência. Ou seja, eu vou resolver a recorrência. Resolver a resolver a recorrência. Qual a recorrência que é? S de 1 igual a 1, S de N é igual a S de N menos 1, mais N, certo? Essa recorrência, ela é claramente uma recorrência de primeira ordem, certo? Por que ela é uma recorrência de primeira ordem? Porque eu tenho uma chamada recursiva do S de N menos 1, tem uma constante multiplicando a chamada recursiva, nesse caso aqui a constante é o número 1, tá? Essa é a ideia aí. Deixa eu ver. E tem uma função junto, que é o g de n, que vai ser o próprio n. Então tem aqui a constante, que a gente costuma chamar de c, que vai ser 1, e tem o g de n igual a n. Não vou fazer esse exercício por expandir, conjecturar e verificar. Esse eu vou fazer usando a fórmula. Essa altura, vocês já devem lembrar a fórmula. Estão lembrados da fórmula? S de n vai ser c elevado a n menos 1, S de 1, mais a somatória do i variando de 2 a n, c n menos i, vezes g de n. Essa aí é a fórmula, certo? Então, não vou nem escrever aqui a fórmula da recursividade, eu vou colocar aqui, depois a gente apaga. Então, não é I igual a 1 não, professor? I igual a 1? Aonde? Aqui? Aqui? Não, professor, no símbolo Aqui. somatório. Não, é igual a 2, né? É igual a 2. O I igual a 1 é outra somatória. É a dividir para conquistar. No dividir para conquistar, a somatória é do I igual a 1 log de N. Até log de N. Vamos Então, lá. quando eu uso a primeira ordem, eu tenho que usar I igual a 2. Igual a 2.
Tá bom, entendi. Vamos lá, peraí. Deixa eu voltar aqui para vocês verem aqui. Aqui, ó, essa aqui é a forma do dividir para conquistar, igual a 1. Vamos voltar mais um pouquinho. Eu não quis copiar a forma do livro porque eu queria adiantar, mas vamos verificar aqui. Aqui tem a fórmula. Ó. Viu aqui? Esse 2 aqui tem uma razão, tá? Ele tem um motivo de existir. A razão durante a demonstração fica muito claro, porque na hora que você faz as contas, aqui está a demonstração da fórmula. Eu costumo fazer isso na sala, com mais tempo. Esse igual a 2, ele aparece 2 aqui, porque aqui na frente a potência menos 1 fica aqui na frente. Basicamente é isso, tá? Mas é 2. Vamos voltar aqui, então. Então, apagar isso aqui. Certo? E fazer a substituição aqui para a gente fazer a continha. Então, C é 1 elevado a N menos 1. S de 1 também é 1. Mais somatória do I variando de 2 a N. C é 1 elevado a N menos I. Vezes... Quem que eu coloco aqui? N? Tá errado, eu coloquei errado aqui. Aqui é G de I, não é G de N. Tá certo ou não? Tá errado isso aqui. Isso aqui tá errado. Por que tá errado? Vamos lá, na fórmula. Na fórmula, aqui eu tenho G de I, repara. G de I, tá? A fórmula, ela aparece, a função aparece aqui, G de N igual a N. Isso aqui é uma função. Lembra de função, por favor. Isso aqui é um dado de entrada. N. Aqui eu tenho N. Pensa que você está resolvendo isso aqui. Se o N for 1, olha a tabela. N, G de N. Se o N for 1, G de N é 1. Se o N for 10, G de N é 10. Porque G de N é igual a N. Tá? Aqui eu não tenho fórmula. Se tivesse 2 vezes, ou N menos 1, alguma coisa nesse sentido. Então, se eu estou entrando G de I, aqui embaixo eu tenho I. Tá? Isso é uma coisa normal que o pessoal costuma esquecer. Né? Aqui eu tenho I. Então, a fórmula é G de I. Fica atento nisso aí. Continuando. S de N. 1 elevado a qualquer coisa vezes 1 vai ser 1. Mais somatória de I variando de 2 a N. 1 elevado a qualquer coisa é 1. Isso aqui sobra só I aqui dentro. Então eu vou expandir essa somatória. É muito simples. Repete o 1 mais. Se o I for 2, então eu tenho 2 mais. Próximo elemento, 3 mais 4 mais até N. Certo? Resolvendo essa somatória, eu tenho que o S de N, isso aqui é uma PA da mais clássica possível. Resposta disso aqui, fica a sugestão para vocês, para não ter que usar fórmula, vai ser, o primeiro mais o último, vezes o número de elementos dividido por 2. Ok ou não? Tá, a fórmula é essa. Se você quiser multiplicar, você pode escrever isso aqui como sendo n ao quadrado mais n sobre 2. Tá? Tudo bem até aqui? Então, aqui eu tenho a fórmula fechada. Desculpa, aqui eu tenho a recursividade primeiro. Eu tenho a recursividade aqui. Da recursividade, eu resolvi
e encontrei a fórmula fechada, que é isso aqui. Eu posso dizer que esse algoritmo, esse ordenação por seleção, ele tem a ordem do algoritmo. O de n ao quadrado. O que é a ordem do algoritmo? É quando eu dou uma limpada na função e coloco a parte mais significante, mais significativa, o que vai representar melhor essa função. Essa função claramente é uma função de segundo grau. Então, se ela é uma função de segundo grau, né, o n ao quadrado, né, a variável ao quadrado é o que representa a função. Então, a ordem do algoritmo é n ao quadrado. Chegou alguém aqui, eu acho. Não. Tudo bem ou não? Certo? Dúvidas? Luiz, ficou claro? Até agora tudo bem. Mas acabou. Acabou. Então, o que foi a análise de complexidade desse algoritmo? O que foi a análise de complexidade desse algoritmo? Tem o algoritmo, está aqui. A análise de complexidade trata-se de encontrar uma função que representa o número de operações do algoritmo, tá? Então, eu criei uma função igualzinho ao algoritmo, né? Eu tenho aqui ordem por seleção computacional, lista n. Então, criei uma função S de n. Então, função matemática S, dado de entrada n. Beleza? O que essa função significa? Ela significa, tá aqui, número de operações na ordenação por seleção. E aí eu vou calcular o que tem dentro do algoritmo. Vou analisar o que tem dentro do algoritmo. Certo? Vou fazer. Nessa linha, na primeira linha aqui dentro do senão, eu já concluí que ele faz n-1 operações, na linha permute uma operação, e aí eu tenho uma chamada recursiva do mesmo algoritmo, S de n. Na verdade, S de n-1, um elemento a menos. Né? Inclusive, isso é um erro muito comum. Imagina que você está programando, vou limpar aqui, vou limpar isso aqui só um pedacinho. Essa é boa. O que acontece se eu esquecer, programei, desatento lá, não coloquei aqui o S de N, não coloquei S de N-1, eu coloco o S de N aqui. Alguém pode me dizer o que vai acontecer com esse algoritmo? Não, ninguém? Espero que você esteja pensando. O Matheus mandou lá no chat. Ah, perdão. O que o Matheus falou? Falou um loop. Eterno, isso aí, um loop eterno. Deixa eu ver, nem consigo ver o chat aqui. Isso aí, ele vai entrar num loop eterno, né? Você não reduz o problema a hora nenhuma. Você fica fazendo aquilo ali para sempre o tempo todo, e você nunca vai ter a lista ordenada. Porque você sempre vai pegar o maior e botar no final. O maior e botar no final, sem diminuir a lista. Então, depois você vai pegar sempre o mesmo cara, tirando e colocando no mesmo lugar. Você nem ordenar a lista, você não ordena. Pior era isso, né? Então, repara no detalhe, né? E aí, beleza, então fizemos isso aqui, né? Consegui definir uma função recursiva que representa o número de operações do algoritmo. Depois de definir essa função, o que eu vou fazer? Vou resolver essa recursividade. Então, vou resolver. Peguei aqui a função, certo? Peguei aqui a função, concluí que é uma função de recorrência de primeira ordem, né? Isso aqui é a recorrência de primeira ordem. Certo? Então, se ela é recorrência de primeira ordem, eu posso usar a fórmula.
tarefa interessante é resolver agora sem usar a fórmula, fazendo expandir, conjecturar e verificar. Beleza? Definir aqui, definir não, né? Marquei o que é o C, que é aqui constante, está aqui na frente do S de N menos 1. A função G, que a gente chama de G de N, que é N. A fórmula, tá aqui a fórmula. E a substituição da fórmula, né? Simplifiquei a somatória. Espero que vocês estejam craque aí na simplificação de somatórias. E expandir a somatória para poder enxergar melhor. Essa expansão de somatória aqui, ela serve para eu enxergar melhor essa somatória. Se é uma PA, se é uma PG, o que que é. Então, beleza. Isso aqui é uma PA, resolvi a soma da PA, está resolvido. Esse aqui é a resolução da fórmula fechada. Voltando aqui na minha análise, o meu algoritmo, a ordem dele, então, é O de N ao quadrado. Se você for pesquisar sobre algoritmos de ordenação, você vai encontrar lá a análise de complexidade desse algoritmo, né, e vai ter lá que é O de N ao quadrado. Você acha na internet alguns catálogos não, seriam enciclopédias de algoritmos. Eu tinha uma, não sei onde foi parar, uma enciclopédia de algoritmo, onde você tem algoritmos para diversos problemas e o estudo deles, uma análise, prova de correção, análise de complexidade. Isso é muito útil para quem vai projetar algoritmos no futuro. Hoje em dia essas coisas já estão meio pré-prontas aí. Ficou mais claro? Luiz, a atividade em si, tá ok? Sim. Beleza. Agora, pensa só, eu estou com um algoritmo O de N ao quadrado. Supor. Eu quero supor o quê? Eu quero supor que eu encontre um algoritmo que faz a mesma tarefa. O que é a mesma tarefa? Ordenação. Ordenar uma lista. Só que esse algoritmo, a ordem desse outro algoritmo é O de N log N. Logaritmo de base 2. Nem precisava falar não, mas é logaritmo de base 2. Ok? Qual dos dois você acha que é melhor? Qual dos dois você acha que é mais eficiente? Vocês, né? É claro que aqui eu estou fazendo N vezes N. Aqui eu tenho N vezes log N. Vamos fazer um exemplo? Pensa que a base é 2. Fazer um exemplo. Pensa que N... é igual a 1024. Por exemplo, certo? Aqui eu vou ter 1024 ao quadrado. 1024 ao quadrado, isso aqui vai dar aproximadamente 10 à sexta operações, certo? 10 à sexta operações. Nesse caso, eu tenho 1024, no outro algoritmo que eu estou supondo que exista, 1024 vezes log de 1024. 1024, eu não coloquei por acaso, 1024 é 2 elevado a 10. Tá? Logo, log de 2 elevado a 10 é 10. Né? O resultado desse logaritmo é 10. Essa conta, então, fazendo uma conta de boteco, que a gente costuma brincar, né? Eu estou só aproximando para a ordem do tamanho, né? Eu quero saber quantos zeros teriam esse problema. Então, eu tenho aqui 10 à quarta. 10 à quarta. Repara, esse algoritmo aqui, selection sort, 10 à sexta, um algoritmo hipotético que eu nem sei se existe, 10 à quarta. Eu tenho duas ordens de grandeza. Esse algoritmo é 100 vezes mais eficiente do que o insertion sort.
Perceberam? Eu estou falando de 100 vezes melhor, não estou falando de pouco melhor, não. Isso para 1024. Se você pegar um valor muito maior do que esse, aqui você sempre está elevando ao quadrado e aqui você está calculando o logaritmo. A taxa de crescimento do logaritmo é muito baixa. Vocês vão lembrar lá do cálculo, né? Espero que sim. Então, daí a importância de fazer essa análise do algoritmo, né? Saber qual algoritmo é melhor. E esse algoritmo que eu estou supondo aqui, de n log n, ele existe na prática, tá? Ele existe na prática. Na verdade, ele tem vários algoritmos de ordenação que usam, que tem essa complexidade, certo? Um deles que a gente vai ver é o merge sort, que é a tarefa que eu passei lá na semana, né? Que é essa tarefa aqui do seleção tarefa, que é essa tarefa aqui do merge sort, ok? Outro algoritmo que tem, aqui também na prova antiga também tem o merge sort. Outro algoritmo que tem o número de operações parecido com ordenação por seleção, que tem numa prova antiga, é o bubble sort, que é provável que vocês já tenham implementado ele na disciplina de programação 1, alguma coisa desse sentido. Imagino que sim, ou algo parecido. Então tem aqui o bubble sort, que se a gente fizer análise vai dar a mesma coisa, vai dar um algoritmo quadrático, um algoritmo de ordem 2, certo? Então, começando aqui a resolver o problema que o Luiz pediu, vamos fazer aqui, beleza? Vou copiar aqui. Então, olha qual é a tarefa. Primeira coisa, escrever a função recursiva que representa o número de operações. Resolver a recursividade. Diga, em relação à função computacional, o que significa resolver a função recursiva. Nem precisa resolver, nem precisa fazer os anteriores para dizer isso, que eu já acabei de responder hoje, já repeti isso várias vezes hoje. Vou repetir a pergunta. Diga, em relação à função computacional, o que significa resolver a função recursiva. Volta para o meu quadro, bagunçado aqui. O quadro está bagunçado porque eu não tenho apontador laser. Parece que vocês não enxergam o meu mouse aqui. Então tem que ficar riscando para vocês saberem de onde eu estou falando, né? Por isso que ele fica riscado assim. Eu vou tentar descobrir um quadro virtual onde eu tenho tanto a caneta quanto o apontador laser. O do Google, mas ele é horroroso de você escrever nele. Enfim, só para me justificar a bagunça do meu quadro. Voltando aqui. Então eu tenho aqui, eu resolvi a função recursiva, certo? Resolvi a função recursiva. E a pergunta é, em relação ao algoritmo, o que significa resolver essa função recursiva? Está escrito aqui na definição. Eu tenho S de N. S de N é essa fórmula. Então, S de N é o quê? Número de operações da função, certo? Então, resolver a função recursiva é encontrar uma fórmula fechada que represente o número de operações do algoritmo. Beleza? Então, fiz aqui o letra C. Considero feito o letra C nesse momento. Eu quero, então, fazer o que eu fiz nesse problema, que é encontrar a função recursiva que represente as operações e depois resolver. Então, vou apagar o quadro. Vou colar a minha função. Beleza? Nem precisava ter apagado o quadro todo, né? Porque o S de N aqui vai ser a mesma coisa. Vou fazer aqui embaixo, tá? Vou definir aqui um S de N. De novo, aqui eu tenho um algoritmo que eu chamei de sort, né? A lista, que é o tamanho do meu problema, o primeiro elemento, o último elemento da lista, certo?
S de n vai ser definido como número de operações do algoritmo sorte, né? Sorte, beleza? Então, o que está sendo feito aqui? Repara, aqui já tem as dicas, esse exercício em particular estava de graça, né? Porque aqui eu já estou colocando o custo computacional de cada linha dessa, beleza? Então, olha só, o que faz esse M aqui? Esse M, ele pega metade da lista, ele pega o primeiro, soma com o último, esse subtrai 1 é só um ajuste aqui e divide por 2. Ok ou não? Então, esse M é metade da lista. Isso aqui é uma operação só. Eu posso considerar isso aqui como sendo 1. É uma continha. E aí eu chamo a mesma função de 1 até a metade. Isso aqui é metade da lista. Metade da... Não é bem metade, né? É o meio da lista. Meio da lista. Então, é o meio da lista. Então, eu tenho uma chamada aqui para calcular de novo sorte. Antes de fazer nada, eu chamo de novo sorte. De 1 até metade. Depois eu chamo de novo sorte de metade até o final. Tudo bem? E aí, depois eu vou juntar essas duas sublistas que eu dividi, né? Vou pegar do primeiro até a metade, da metade até o final, e vou juntar por essa função de merge. Ah, essa função de merge funciona como, professor? Olha no exercício que eu mandei olhar aqui na tarefa. Está aqui embaixo. Exercício. Para melhor entendimento da função de merge, olhar o exercício 3 da seção 2.5, né? Tarefa conjunta. Não adianta só eu falar, vocês têm que ir atrás. Então, repara, aqui eu tenho, em termos de número de operações, uma operação. Aqui eu tenho S de N dividido por 2, que é metade, do primeiro até metade. Tenho a segunda metade, S de N dividido por 2, inclusive está escrito aqui, só que aqui eu chamei de T. E tem uma função merge que faz N menos 1 comparações ou operações, preferir, no pior caso. Certo? Então, somando isso, o meu S... Isso é um S, não parece não? O meu S de N vai ser 2 vezes S de N sobre 2, né? S de N sobre 2, mais S de N sobre 2. N menos 1 com mais 1 dá N. Para finalizar, pensa só, eu preciso de um critério de saída. Meu critério de saída é quando eu não tenho mais lista, eu tenho um elemento. Então, eu posso definir o S de 1 como sendo 1. S de N, então, é 2 vezes S de N sobre 2. A tarefa é a mesma do exercício anterior. A diferença é que agora, em vez de eu ter um algoritmo, uma recursividade de primeira ordem, eu tenho uma recursividade do tipo dividir para conquistar. E aí eu peço que vocês resolvam essa recursividade. No final de resolver essa recursividade, isso aqui vai dar uma fórmula, eu tenho a seguinte tarefa para vocês. Depois de resolver a recursividade, vocês vão fazer a seguinte brincadeira. Vocês vão pegar valores, você vai ter, depois de resolver a recursividade, você vai ter a ordem do algoritmo.
Ordem do algoritmo. Vocês vão pegar a fórmula que vocês encontrarem aqui e vão fazer um gráfico. Pode ser qualquer software de gráfico, tá? O Implot, o Wolfram Alpha, algum software de gráfico, qualquer um. Até o próprio Google faz gráfico, tá? Vamos fazer o gráfico no mesmo plano cartesiano, o gráfico da função do selection sort, aquela função que a gente já fez, com esse aqui. E vão fazer uma comparação. Joga, por exemplo, faz uma comparação, sei lá, imagina que você tem uma lista com 10 mil elementos, 100 mil elementos, um vetor grande, 100 mil elementos, e você quer ordenar esse vetor de 100 mil elementos. Quantas operações vai fazer o merge sort, que é esse, e quantas operações vai fazer o selection sort? Essa aí é a brincadeira aí, não é nem tarefa, não, é mais uma brincadeira, mais uma curiosidade aí, que eu acho que todo aluno tem que ter essa noção de curiosidade aí no curso superior. Ficou claro? Luiz, deu uma clareada no exercício? Não terminei, tá? Tenho consciência disso, né? Mas deu uma clareada no significado das coisas, no que é fazer essas coisas? Deu para dar uma clareada. Mais alguém, pessoal? Professor, onde saiu um... ninguém me falou, onde saiu um e o outro um do S de N-1? Aí, já apaguei o quadro. Será que eu consigo voltar aqui no quadro apagado? Acho que não. Só vou pegar de novo o algoritmo e vou mostrar ali da onde saiu. Cadê o algoritmo? Aqui. Vocês têm que interagir comigo, meu povo, pelo amor de Deus. O colega perguntou, vocês tinham que ter falado, professor, perguntaram isso aí, eu não estou vendo. Inclusive, vocês estão vendo exatamente o que eu estou vendo. Então, vocês precisam me ajudar a ajudar vocês. Né? Vamos lá. Não sei se depois daquela pergunta eu já respondi, que eu repeti algumas vezes. Deixa eu voltar aqui. Foi respondida essa dúvida ou não? Matheus? Está aí ainda? Acho que não. Pelo horário... Foi sim? Ah, beleza, então. Né? Porque esse aqui é do S anterior, né? É do selection sort. Então, você está dizendo que foi resolvido. Tá, beleza, então. Vou apagar isso aqui. E aí voltamos. E aí eu deixo vocês com essa tarefinha aí, então, de concluir esse exercício. Ele está concluído, né? Ele está concluído. Ele está feito, explicado aqui na solução. Prova antiga. Eu postei aqui a resposta explicando. Isso é resolvido. Está aqui. Eu tentei explicar da melhor maneira possível, né? Ah, interessante, tá? Aqui eu fiz de duas formas diferentes, repara. Então, eu fiz por expandir, conjecturar e verificar. Então, tá feito aqui o letra A aqui em cima, acabei de fazer. Eu digo que existe duas formas de fazer, como vocês já sabem. E fiz ele por expandir, conjecturar e verificar. Beleza? Depois eu fiz usando a fórmula. Certo? Então tá bem feitinho aqui, bem explicadinho. Aqui, é essa função aqui. Aqui eu defino o merge sort como... Tem um detalhezinho que é o seguinte. Isso é detalhe, tá? Não precisa se preocupar com isso, não. Aqui eu considero o merge sort como N-1, porque eu não considerei isso aqui como operação, como o cálculo do N como operação. Se você voltar aqui, eu uso só o N, porque eu considerei o N, o cálculo do M, cálculo do meio da lista, como uma operação.
No cômputo geral, isso não vai alterar a ordem do algoritmo. Vai mudar um pouquinho a função no final, mas a ordem do algoritmo não muda como operação, certo? Então, só mudou aqui. Então, esse que está aqui, essa resolução que está aqui, ela está feita de duas formas diferentes aqui. Tá? É o primeiro exercício. O segundo está feito aqui de outra... com outro númerozinho, com com G de N igual a N-1. Vale a pena vocês darem uma olhada aqui também. Certo? Beleza, pessoal? Se não tiver mais, encerramos aí por hoje. Então é isso, pessoal. Bom final de semana para vocês. E até aí a próxima aula. Espero que vocês continuem aí na atividades na semana que vem. Para a semana seguinte, nossa avaliação. Beleza? Bom fim de semana, professor. Falou. Bom final de semana, pessoal. Até mais. Parar a gravação aqui.